Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, meu amiguinho, minha amiguinha, esse podcast é feito exclusivamente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do longínquo episódio número 28. Tio Gui, como sempre, magia da edição pra gente lembrar desse episódio incrível do IC Podcast. E se os adultos fossem bebês? Ah, meu Deus. E para explicar por que os adultos não são bebês, eu estou aqui com a doutora Andréia Campagnola, que é pediatra e mamãe da Beatriz. Seja muito bem-vinda ao É Por Isso, tia Andréia. Muito obrigada. Oi, pessoal, uma delícia estar aqui com vocês. Para começar o nosso papo, eu queria que você explicasse então para os nossos ouvintes. Bebês, crianças e adultos são muito diferentes entre si? São muito diferentes. Eu vou começar pela diferença mais óbvia, que é o tamanho. Você olha para um bebê que é pequeno, a criança um pouco maior e o adulto já no seu tamanho final. E isso não é um desenvolvimento só de tamanho. O corpo todo ele vai crescendo também à medida que o tempo vai passando. Então, se a gente pensar no bebê, o bebê ainda não sabe falar, eles não têm essa capacidade da linguagem, eles usam muito choro, né? O bebê chora muito. Eles estão aprendendo tudo o que a gente faz já muito bem. Comer, dormir, usar o banheiro. E também os bebês precisam da nossa ajuda para tudo. Tudo. Os bebês não dão conta sozinhos. Agora, quando a gente já vê crianças maiores, então já não são mais bebês, já temos um tamanho maior, uma independência um pouco maior, mas a gente ainda tem alguns aprendizados. Aliás, acho que a gente está sempre aprendendo. E nas crianças, a gente tem o desenvolvimento de emoções, a gente está aprendendo a como lidar com os amigos, na escola, como é que a gente vai interagir com as outras pessoas, vai aprender a ler e escrever. E tem uma função muito bonita na infância, que é o brincar. Então, as crianças aprendem a brincar, desenvolvem a brincadeira, e com isso o cérebro delas aprende uma série de novas habilidades. Resolver problema, fantasiar. Então tem uma série de coisas na brincadeira que são muito importantes e essa fase da infância é muito legal para isso. E mesmo a gente sabendo dessa importância do brincar para as crianças, a gente tem uma coisinha que tem atrapalhado muito, que são as telas, que a gente gosta tanto. TV, computador, videogame, eu sei que são coisas muito legais, mas elas tiram o lugar da brincadeira, do esporte, do andar de bicicleta lá fora, que são tão importantes nessa fase da vida. Eu queria te perguntar, a gente falou aqui de certa forma, vou trazer uma palavrinha difícil, crianças, aqui, mas é importante para esse momento, que a gente falou um pouquinho dessa coisa mais cognitiva, né? A coisa mais do desenvolvimento da cabeça, da mente, enfim, da parte intelectual das crianças. Mas eu queria saber o que acontece no nosso corpo quando somos bebês e crescemos efetivamente para virar crianças. Tem mudanças fisiológicas, a gente desenvolve. Como é que é o crescer, de certa forma? Todos os nossos órgãos vão crescer. Então, nosso osso cresce, então os braços e as pernas vão ficando cada vez mais longos. A cabeça, que no começo era muito grande com relação ao corpo, ela vai ficando mais proporcional. Não sei se vocês já viram os bebês, mas eles estão um pouquinho cabeçudos, se a gente olhar. Depois, quando a gente vai crescendo, isso fica mais proporcional. O coração é um órgão que cresce bastante também. O coração é quem bombeia o sangue para o corpo todo e traz o sangue oxigenado, manda o sangue para o pulmão para ele ser oxigenado, e quando ele volta, manda para o corpo todo, para os nossos órgãos todos. Então, à medida que o nosso corpo vai crescendo, o coração cresce também. Isso acontece com todos os órgãos. O cérebro, apesar da cabeça não crescer tanto, ele melhora muito de função e ele vai aprendendo cada vez mais coisas. Por isso que a gente vai ficando, né, do bebê para a criança, a gente vai aprendendo cada vez mais e esses aprendizados fixam. Eu acho que nossos amiguinhos estão ouvindo agora, aí me corrija aqui se eu estiver falando uma bobagem, tia Andréia, mas eu acho que é como se a gente estivesse atualizando o nosso software. De tempos em tempos vai fazendo uma atualizaçãozinha lá na nossa cabeça, quer dizer, não vai mudar o tamanho, né, do nosso equipamento tão grande, não vai mudar tão significativamente,
mas de tempos em tempos a gente vai recebendo atualizações aí, como um celular, enfim, como um dispositivo eletrônico, né? Exatamente, Samuel. E é interessante que a inteligência artificial é que está tentando ter o funcionamento do nosso cérebro, de tão bom que o nosso cérebro é em fazer essas coisas. Bom, a gente agora já entendeu e aprendeu qual é a mudança dos bebês para as crianças. E aí, como é que a gente segue agora pensando já pro adulto? Quais são os desenvolvimentos, não só, digamos, o desenvolvimento da cabeça, né, o cognitivo, como eu falei, mas também do corpo pro adulto? Pois é uma continuidade de aprendizado. Lá a gente, na criança, estava aprendendo mais questões de escola e dos amigos, e agora todo esse aprendizado de emoções e tudo mais a gente vai usar na vida adulta. Mas não pensem que os adultos param de aprender, porque eles também têm que aprender a cuidar da casa, a cuidar da família, a se relacionar com os amigos agora na vida adulta, a cuidar do dinheiro, que parece uma coisa muito simples, né, gente? Mas não é. Precisa ter muita responsabilidade e aprender a lidar com as preocupações aí da vida adulta. Então, é só assim, a gente começa lá bebezinho e vai se desenvolvendo e vai aprendendo para chegar nessa formação aí desse adulto que a gente vai ser. E por que você acha, tia Andréia, que a vida dos adultos é tão diferente da vida das crianças? A vida dos adultos é cheia de coisa, né, gente? O adulto está sempre ocupado, vocês já perceberam? Eu acho que a gente vai ficando muito cheio de responsabilidades, muito cheio de preocupações. A gente precisa cuidar de mais coisas do que a gente tem que cuidar quando a gente é criança. Então, isso que eu falei, o cuidado da casa. Quem é que vai levar o cachorrinho no veterinário? Quem é que vai levar e buscar vocês na escola, no balé, na natação? Então, os adultos estão dando conta da própria vida e de cuidar aí todo do entorno. Agora, eu concordo com vocês se vocês me disserem que às vezes os adultos são ocupados demais. Eu acho que a gente se perde muito nessas tarefas e a gente não consegue gerenciar isso muito bem em muitos momentos. Então, vocês têm toda a razão de vez em quando, pedir aí o tempinho de vocês na vida dos adultos. E por que você acha, tia Andréia, que os bebês e crianças não podem ter as mesmas responsabilidades que os adultos? Olha a pergunta, hein? Capciosa. Bom, primeiro que ia ter muito chocolate na geladeira, né? É verdade. A questão toda, eu acho, os adultos, por esse aprendizado todo que a gente vem fazendo desde quando a gente é bebê, eles já estão mais maduros para fazerem algumas escolhas. Não se sintam injustiçados, crianças, mas é verdade. O cérebro acaba entendendo melhor as consequências das minhas escolhas, que é uma coisa que na infância, e lá com o bebezinho, eu tenho muito pouco isso. Então é mais por essa questão, tá bom, gente? Que quem toma as decisões aí são os adultos e não você. A melhor resposta que eu já ouvi sobre essa pergunta. Mas eu tenho a pergunta capciosa, a pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos especialistas convidados, e essa é a mais complicada de responder, mas eu tenho certeza que você vai conseguir responder com propriedade, tia Andréia, que é o seguinte: o que aconteceria, né, na sua percepção, se houvesse um mundo onde todos os adultos fossem, na verdade, bebês? Todo mundo fosse bebê? Todo mundo. Pensa no mundo, só tem bebê. Como é que seria esse mundo? Ia ser uma choradeira, com certeza. Uma choradeira doida, porque já falamos aqui que os bebês não sabem usar muito bem a linguagem, e uma forma de comunicação muito legal deles é chorar. Então, acho que ia ser uma choradeira doida. Mas eu fico pensando o que ia ser desse mundo, porque os bebês precisam dos adultos. Essa coisa não existe, a gente não existe um sem o outro. Né? Do mesmo jeito lá que os adultos estão super felizes com criança em casa e vocês animam a nossa casa, vocês também precisam da gente. Os bebês, mais ainda, eles são muito dependentes. Eles ainda não aprenderam a fazer as coisas aí mais básicas do dia a dia. Comer, enfim, fazer xixi e cocô, eles sabem, mas na fralda. Mas dormir, às vezes, eles ainda precisam de ajuda. Então, eu acho que ia ser uma grande bagunça, Samuel. Não ia dar muito certo. Bom, então é por isso, tio Gui, que os adultos não são bebês. Olha só, tia Andréia, eu queria muito agradecer seu tempo. E antes de encerrar, eu gostaria muito que você passasse os links aí para que os papais e mamães pudessem acompanhar o seu trabalho. Como é que a gente chega até os teus links aí, doutora Andréia? O meu perfil principal está no Instagram, que é o Pediatria Leve.
Tem um site meu também, que é pediatrialeve.com.br. E nesses lugares vocês encontram aí meus contatos, se quiserem algum dia vir me conhecer aqui no consultório. Boa. Então, muito obrigado, tia Andréa. Ganhou essa alcunha aqui agora aqui do É Por Isso, a gente não tira mais. E até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, muito obrigada. Eu adorei, foi super divertido. Tchau, tchau, pessoal.